Mas se você acha que o negócio não pode piorar, Nossa, meu Deus do céu. Merece até tipo óculos. assim, os caras passam por uma tremenda fase de transição que leva anos, que eu pessoalmente gosto dos discos, mas muita gente não gosta, para conseguir se estabelecer e vir de 2 grandes discos que coloca a banda no mapa de novo, com uma gravadora grande, tocando nos festivais, que é o Machine Messiah e o Quadra. Aí, do nada, vamos acabar a banda. E aí, quando pergunta quais os seus planos para o futuro, temos a ideia de um projeto de reggae. Cara, comenta aí, ô Didio. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu não tenho maturidade para falar sobre isso, cara. Mas vamos lá. Eu vou pegar leve, tá? De verdade. Cara, se isso realmente for verdade, é lamentável, né? Porque, poxa vida, quer dizer, a gente não sabe qual o nome que os caras vão usar, né? Enfim, mas enfim, é estranho, né? É difícil você ver ali uma banda que traz, tem um legado aí, tem uma história de sucesso, inclusive, e de grandiosidade fora, né, do país, cara, que é uma referência, que é uma influência, né, para muitas bandas aí, inclusive gringas também, né, não só do Brasil. E de repente, cara, sei lá, eu vou ser bem sincero, cara, acho que esses últimos capítulos aí da história do Sepultura, cara, eu acho que já deu, cara, eu acho que é vergonha demais. Eu não sou fã da banda, mas eu sinto vergonha, cara, quando eu leio algumas coisas, né, envolvendo o nome Sepultura, ou quando o Andreas Kisser fala, cara, sei lá, tipo, tá meio assim, meu Deus, qual a merda que eu vou ler agora, né? O que é que eu vou ouvir agora? O que é que o cara vai abrir, ele vai abrir a boca, o que é que o cara vai falar agora? Então, assim, cara, eu acho que os caras precisam se encontrar, né? Se decidir. E aí ainda tem aquela coisa dele falar merda, né? Ressentimentos sobre o Eloy. Cara, o Eloy fez muito certo, cara. Ele fez muito certo. Ele saiu no momento onde ele precisava, dar continuidade ao futuro dele como músico, cara. Ele fez muito certo. Ele não tá errado. Eu tô numa empresa trabalhando e o meu patrão diz, olha, mês que vem eu vou fechar a empresa, cara. Eu vou ficar esperando as portas fecharem antes de arrumar uma outra coisa. Eu quero que ele se foda, cara. Eu vou amanhã mesmo buscar uma outra coisa. Então, assim, já encheu o saco, né, cara? Já deu o que tinha que dar. Eu acho que daqui a pouco, é que a gente não tem MTV mais, mas se tivesse MTV, certamente o Andreas Kisser ia fazer alguma coisa com, sei lá, com o Zé Cabaleiro, com esses caras aí. Nada contra, deixando bem claro. Né? Respeita a musicalidade deles, mas que não cabe para um cara que tem uma banda, que tem um nome e que é uma referência, cara, dentro e fora do Brasil. Para encerrar o meu comentário, vergonha desse tamanho assim, cara. É isso. Sabe o que me causa estranheza? Não sei se o Stefan chegou a ver, a gente vai comentar. Se você chegou a ver, não faz nenhum comentário sobre isso, Stefan, sobre a participação do Andreas no Amplifica. Tá. Mas o Andreas era um cara que eu gostava de assistir as entrevistas dele, independente da galera achar os discos novos do Sepultura com o Derek ruins ou bons. Mas eu gostava de ver ele falar, que eu sempre achei ele um cara muito coerente, cara. E de repente eu vejo o Andrés assim, abrindo a mala de ferramenta de porcaria, cara. E cada vez é uma coisa pior, cara, que tá saindo. Esse mimimi com o Eloy aí que o Gigi mencionou realmente foi chato pra caralho. Aí depois teve o lance da reunião de vai, não vai. Aí o cara começa a falar um monte de porcaria, um monte de entrevista. E agora vem esse lance aí do projeto de reggae. Cara, faz o teu reggae, mas não enche o saco da gente, porque se você estiver fazendo reggae, pelo menos a gente não tem que noticiar. Fala aí, Stefan. Já economiza, né, nas merdas. Cara, eu vou comentar primeiro sobre o Derek. Volta pro Música Diablo, né? Aproveita essa camisa do Venom aí, já se inspira, já faz aqueles vocal mais agudo, né? Mais rasgado, né? Esquece o lado gutural.
E aí vai dar bom. E dane-se o Dedé Beijoca, como o Dan bem disse. Agora, sobre o Dedé tá lelé, né? O Dedé tá lelé, ficou louco. Cara. Pô, podia falar qualquer coisa, cara. Reggae, até eu fiquei irritado. Até eu, cara. Olha, eu sou o cara, talvez, que mais odeia reggae na face da terra. Esse nheque-nheque de guitarra, eu detesto. Detesto. Ok, tudo bem. Na Jamaica é outra história, mas o nheque-nheque que faz no Brasil, puta que pariu. Agora, respeito lá o pessoal da Jamaica e tudo mais, pessoal de Já, né? Mas no caso do Sepultura, porra, mano, então não tinha que nem ter essa turnê de despedidas, já acabava logo e monta a bandinha de reggae, que eu acho que o Derek nem ia aceitar. Derek, me ouça, música Diablo, nada de reggae. Ele, Então, e nessa mesma entrevista, os dois foram questionados, né, sobre planos para o futuro. Então, o Derek, o Andrés, ele disse que ele quer lançar alguma coisa relacionada a violão clássico, um curso ali de violão clássico focado no trabalho do Sepultura, que ele não pensou muito bem ali e tal, mas que ele tem essa vontade. E o Derek, ele diz que ele vai investir no tal do programa lá de TV dele, e que ele pensa em fazer alguma coisa relacionada a dublagens, etc., que ele gosta disso aí, mas que ele não quer se distanciar da música, que ele ama, mas que ele pensa em fazer alguma parada que use vocais limpos. Então, assim, cara, a real sabe qual que é? A gente caiu matando no Igor, que falou aí abertamente que não ouvia mais metal, que a parada dele era os lances eletrônicos e tal. Esses caras também não curtem mais metal, velho. Esses caras não estão mais na onda de fazer o que a gente quer que eles façam. Então, bicho, acaba mesmo. Eu sou do time do Dan. Não pensei assim ao longo dos anos, mas de uns tempos para cá, a minha opinião se tornou essa, virou essa. Devolve o Sepultura para os irmãos, que eles estão fazendo coisa muito melhor. Saca? Vocês querem puxar a próxima do Dedé para a gente já matar dois coelhos? já mata logo. Pode ser, né? Então é o seguinte. Preparem-se, crianças. Foi uma participação do Andreas Kisser no Amplifica, do Rafael Bittencourt, junto com o Silas Fernandes. E, cara, olha, o que eu tava falando antes, cara. Eu sempre gostei bastante de ver a coerência do Kisser, falar de música, etc e tal, mas aqui tem um certo momento ali na entrevista que tava eu e a Flávia assistindo que a gente fica até com raiva, cara. Porque é um show de bizarrices, cara. Ele defende assim, para o Andreas Kisser não existe certo e errado. Tudo é relativo. Tudo. Tudo. E aí o Silas pega e fala, não, cara, mas eu tô falando de fatos. Eu não tô falando de coisas que são opinativas, assim, que você pode ter opiniões contrárias. Eu tô falando de fato. Tipo, a Terra é redonda. E aí o Andrés Kisser fala, mas tem gente que acha que é plana. Aí, porra, Andrés, eu tô falando do fato, a Terra é redonda. Não, mas há não sei quantos anos atrás os caras achavam que era plana. Então, assim, é um cara que tá viajando totalmente na maionese. E aqui eles estão falando, né, sobre os imbecis ter vozes nas redes sociais. Pô, é um negócio que tá chato mesmo, cara. Hoje em dia, qualquer um vai ali atrás do teclado, escreve um monte de baboseira e sem pesquisa, sem embasamento, sem conhecimento de causa, e o cara tem voz. Principalmente se ele for um pouco conhecido, se ele tiver algum trabalho aí que deu algum tipo de relevância para ele. Pô, cara, você tem a Anitta falando de política, bicho. Então, pô, é um problema, né? E aí o Andrés que se relativiza, mas o que é imbecil para você? Como que você pode chamar alguém de imbecil? Porque uma pessoa que nasce no Oriente Médio
tem uma cultura diferente da nossa, pensa uma coisa a respeito das mulheres que pra gente aqui é um absurdo, mas eu posso chamar eles de imbecil porque eles nasceram lá? Então, assim, cara, fica o Andrés e o Rafael Bittencourt viajando na maionese, o Silas Fernandes tentando rebolar daqui e dali para tentar argumentar com os caras, mas os caras não estavam a fim de argumentação, não. Estavam a fim de defender o indefensável. Fala aí, Stefan. Olha, sobre a Anitta, eu diria que a Anitta e a política, elas são semelhantes, porque a política é um cu tatuado. Ó. Tem uma hora que acontece isso. O Silas, existem fatos, ele depende. Fatos dependem de interpretação. Cara, né? Meu Deus do céu. Nossa, quer dizer, aí vai ter que ter um VAR para julgar a interpretação, né? Se vale ou não vale. Ó, o Léo, que essa entrevista foi uma merda. Cara, tem uma hora que dá raiva, de verdade, cara. Porque o cara, o Silas, parece ser a voz da razão ali, tentando argumentar o óbvio, e os caras, tipo, não quero ver. Não quero ver. Não, e no início eu pensei que, né, o Andrés é que ia ser o cara mais equilibrado e tal, aí eu comecei a prestar atenção, falei, não, tá tudo errado isso aí. O Andrés, faltou remédio, o que aconteceu? Porque, nossa, mano, tudo do que ele tava falando só ia aumentando, né, a montanha de merda. E o Silas tentando tirar com a pá, né, porque tava difícil, cara, porque não tem como. Se você tem um fato não é opinião, fato é o que aconteceu. É o que aconteceu, é o que foi visto, estudado, analisado. Já teve tudo isso, só que ele quer que faça tudo de novo, né? Como se não fosse comprovado. Então, quer dizer, praticamente ele dá voz para quem acha a Terra plana. Então, meu amigo, entra num foguete, vai para a Lua e fique lá. Fique lá e dê o nome para os irmãos. E tem uma hora que acontecia isso que a Flávia falou. Quando o Silas ia apresentar um fato, o Andrés que se ria. E depois o Silas começou a tentar falar na marra, porque os caras começaram a não querer deixar ele falar. E aí o Andrés começa a ficar até meio irritado, cara. Ele começa a engatar um monólogo ali, e o Silas tentava argumentar. E ele, dá licença, deixa eu falar. Cara, eu tô falando. E tal, e pá. Eu falo, caralho, velho. Que merda é essa? Fala aí, Gigi. Cara, você falou uma coisa que eu ia falar e você foi lá e mandou primeiro que eu. Eu lembro quando teve uma das vezes que eu viajei para tua casa em Bauru e a gente tava ali na madrugada vendo aquele lance quando teve aquela ideia, né, de se reunir, o Sepultura se reunir com o Max e com o Igor e tal, aquela coisa toda, né? E aí o Kisser foi lá e falou não, que não via essa probabilidade, e nós até debatemos, lembra? Eu falei, puta, cara, eu concordo com ele sim, porque os caras saíram, deixaram a banda, né? Quer queira, quer não, quem ficou ali levou a banda adiante, que foram os demais músicos. O Derek, gostar ou não gostar do Derek, no meu caso, né, falando, foi o cara que segurou as vozes ali e gravou álbuns e continuou junto com o Andréas e o Paulo ali, levando o nome do Sepultura para dentro e fora do Brasil. Então, assim, cara, naquele momento, até aquele momento, né, até alguns meses atrás, melhor dizendo, eu acho que eu tinha o Andréas, cara, como um cara ponderado, como um cara inteligente, como um cara centrado, um cara cheio de ideias, um cara que, sabe aquele cara que literalmente ele sabe administrar a empresa, cara? Eu tinha essa visão dele. Que procurava não falar bobeira, não entrava em assunto idiota. Quando alguém tentava puxar um assunto meio capcioso, ele saía fora ou dava no meio do cara. Sim, aquela coisa dos irmãos, cara, e ele ia lá e ele respondia com coerência ali, sabe, muito centrado, né? Ele falava, e até ele nem usava, o que você falou, ele não usava palavrões, não, ele dava o veredito dele ali e ponto final. Então, assim, o Andrés era um cara que eu tinha uma visão totalmente diferente, cara. Eu achava ele um cara centrado. Doidão, exatamente, né? Um cara centrado, um cara que aquele administrador de empresa que sabe realmente o que a empresa precisa, que sabe o porquê que a empresa está indo para frente. Ele tinha isso, cara. Só que de repente o cara simplesmente despirocou,
né? O cara começou a falar besteira, começou a falar. E isso, cara, a gente brinca aqui, mas assim, é uma coisa que eu me pergunto o seguinte, tá? Primeiro, assim como todas as bandas que decretaram os seus possíveis fins, né? E de repente lá na frente voltaram, né? Não, mudaram de ideia, voltaram. Eu me pergunto, será que o Andreas, lá na frente, ele não pode querer voltar com o Sepultura e ele virar uma piada? Ele já é uma piada, né? Porque eu acredito, cara, que fãs ferrenhos do Sepultura já estão de saco cheio das babaquices que o Andreas tem falado. Né? Tem que ser assim, um show de horrores, cara. Né? E a gente tá falando da Anitta. A Anitta a gente já sabe que é uma imbecil. Ele virou um mimizento, cara. Que ele exatamente, então assim, exatamente. Então, talvez a essa altura do campeonato, a Anitta tenha algo mais interessante naquela cabeça de merda dela do que do que o André. Forçar muito. Eu não sei, cara, eu não sei. Então, empate técnico, pronto, empate técnico, cara. Porque assim, concordo com o Stefan, termina essa. Cara, acaba com a banda logo de uma vez, não venha com essa. Olha, cara, eles vão fazer essa turnê Celebrating True Life and Death, eu acho que vai ter 2026, cara. Nossa, imagina as entrevistas, um monte de merda até lá. Cara, assim, então, cara, eu não boto fé que a banda não vai nem acabar, cara. Entendeu? Então, assim. Os caras vão estar na estrada por 3 anos, eles vão acabar, vai acabar o caralho, cara. Então já ficou chato, o cara simplesmente se transformou numa piada, cara. O Andreas Kisser, hoje, para mim, ele é uma piada sem graça, né? Virou uma coisa chata, um mimizento, né? Que talvez. Posso estar falando besteira, mas talvez ele não tenha mais condições de fazer boa música, de gravar grandes álbuns. Que tem, cara, mas não sei, uma coisa que eu falo para você é o seguinte. Acho que o nível de babaquice já deve ter entrado na cabeça dele e se instalado ali. Será que ele cansou? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o que eu vou pedir pro Stefan comentar isso aqui. Cara, eu achei, aqui, ó, e aqui, ó, vejam bem, não é de uma viúva do Max. Eu adoro os discos com o Derek. Eu tenho o Quadra aqui, tenho o Dante, tenho o Machine Messiah, eu adoro os discos. Acho que é uma fase muito interessante. Mas eu achei uma conversa de bunda mole. Tipo assim, pô, por que vai acabar se o quadro é excelente? É justamente por isso que a gente vai acabar, porque o disco é excelente, a gente não quer correr riscos, de repente passar por uma situação onde não lance um disco tão excelente assim. Pô, puta papo de bunda mole, cara. Então porra, os caras ficaram ali mais de 20 anos se estruturando para chegar nesse ponto de nova ascensão. Aí lança uma sequência de 2 discos que, porra, foram extremamente bem avaliados pela crítica mundial, não é só a brasileira. E aí, qual que é o próximo passo? Vamos acabar, a gente lançou 2 discos bons, já provamos que conseguíamos de novo, então vamos terminar. Mas vamos terminar, acabou? Não, vamos ficar 5 anos fazendo turnê. Porra, velho. Ele é tipo um não prolongado, né? Não. Eu lembro que eles tinham feito turnê com o Creator, uma turnê de sucesso, né? Acho que foi divulgando até o Machine Messiah, se eu não me engano, né? Não foi nem o Quadra. Não lembro, mas foi um dos dois. E o chefe caiu, voltou. Cara, estão em ascensão de novo, depois de tanto tempo. Foi uma luta, porque depois da saída do Max e 10 anos depois com a saída do Igor, pô, ninguém queria saber do Sepultura. Tudo bem, eu sempre gostei e tal. Cara, tem 2 discos ali que eu detesto, que é o Against You Nation, esses aí eu desaprovo. Mas de restante eu gosto, mas eu sei que não dá para comparar. Não dá para comparar com a fase clássica, não tem como. O auge foi com o Max e o Igor. Ponto. Né? Eles nunca igualaram isso. Mas nem é questão de igualar. É questão de que eles conseguiram colocar a banda em relevância de novo, um patamar alto, e de novo o patamar mais alto do país, a banda mais importante do país, mais conhecida, mais venerada, mesmo nessa fase atual. Né? Gosto aí é outra questão, de gostar ou não gostar. Mas eles recuperaram o prestígio mundial. Pô, tem cara com bandeira na Noruega, né, com o logo do Sepultura, e no show da fase nova. Os caras veneraram a fase nova, né?
Os caras reconquistaram isso, aí vai jogar no lixo do nada. Ah, não quero mais, cansei. Ah, não sei o quê. Ah, eu vi que teve um comentário do Andrés, acho que foi num post dele mesmo, falando a respeito acho que até na entrevista teve quando falou um pouco da Patrícia, né? Ah, que dá a impressão que tá quase jogando a culpa em quem se foi, né? Ah, se foi, acabou. Então eu tenho que acabar também. Quer dizer, se um ente querido meu, se vai, eu tenho que ir junto? Ou eu tenho que seguir em frente? Ela vai ficar me olhando lá de cima e me apoiando. Ela tá no meu coração. Então eu vou unir forças com isso e seguir em frente. Muito interessante esse seu raciocínio, porque a gente vai falar, a próxima notícia, a gente vai falar basicamente desse mesmo tema, e de um cara que pensa o oposto do Andreas Kisser, e acaba que é um negócio muito bacana, mas prossegue aí. Então, ele meio que desvaloriza a importância de quem esteve junto com ele, porque eu creio que quem estava junto com ele não queria que ele largasse tudo. Quem que ama uma outra pessoa que vai querer, se um dia eu me for, eu quero que você desista de tudo, todos os seus projetos, faça outra coisa. Isso não é. Eu não entendo isso como amor. Acho que o amor é o apoio mútuo e, assim, nas escolhas ali em conjunto. Eu quero fazer tal coisa, a minha mulher quer fazer outra coisa, a gente vai caminhar junto, né? Tem o ciclo da vida. Quando alguém se vai, o outro segue em frente e une forças. Une forças, porque, claro, tem a questão de cair nessa hora, mas tem o levante. Só que parece que o Andrés não tá aceitando esse levante. Ele tá jogando tudo pro alto, ligando foda-se. Tem 2 pontos. O primeiro é o seguinte, já começa que aquela justificativazinha de criticar o Eloy, poxa, mas pelo menos ele poderia ter terminado a turnê. Pô, quanto tempo vai ser a turnê? 3 meses? Não, 3 anos. Ah, ele ia terminar sim a turnê, é claro. E o segundo ponto é que realmente, vendo isso tudo que você estava falando, a impressão que eu fico é que a passagem da esposa do Andrés afetou ele de uma forma que nem ele entendeu ainda. E apesar de no começo ele ter dado algumas entrevistas que eu achei muito interessantes, até inclusive sobre esse lance de falar sobre a morte, de planejar e tal, etc. Eu achei um negócio interessante, mas eu achei que ele bitolou nisso daí de uma forma que ele tá levando isso para dentro do Sepultura. E assim, por mais que a gente saiba que a banda ela vai ter algum tipo de reflexo do pensamento dos seus integrantes, essa banda não é só um integrante. Ela tem ali o Paulo, ela tem o Derek, ela tem o Eloy. Cara, eu duvido que o Eloy estaria procurando emprego se o Sepultura já estivesse pensando em gravar um novo álbum. Saca? Mas enfim, eu acho que o Andrés, ele ainda tá muito afetado com tudo isso e, sei lá na frente, de repente, ele pode repensar, rever e tal, mas no momento ele tá um cara chato nas entrevistas. Fala aí, Gijo. Não, eu só queria dizer o seguinte, cara, assim, independente de tudo que a gente falou aqui do Andrés, existe um respeito pela perda dele, exatamente, né? Então ninguém tá indo contra isso. Agora, só para encerrar aqui, o que eu faria no lugar dele? Cara, faz o seguinte, o Stefan falou uma coisa super importante e interessante. Faz o seguinte, sabe a melhor maneira dele agir no momento desse, cara, no momento que ele perde a esposa dele, cara, faz um disco, compõe um disco, cara, sabe, em memória da esposa dele ali, sabe? Transforma o sentimento em música. Exatamente, transforma o sentimento, é isso que eu ia falar agora, transforma o sentimento dele em música, cara. Eu duvido que os demais integrantes ali dissessem um não para ele. Pelo contrário, cara, peraí, vamos pegar isso daqui e vamos transformar em música e dizer, olha, esse disco aqui, ele é dedicado à minha esposa. Cara, eu acho que seria a coisa mais centrada, mais coerente e muito inteligente da parte do Andrés, cara. A gente entende que a dor ela é diferente para algumas pessoas, né? Algumas pessoas convivem um pouco mais, outras convivem um pouco menos. No caso do Andrés, a gente está percebendo que a dor dele fez dele um imbecil, um desmiolado, um babaca, que é isso que ele virou. Cara, e assim,
Minha opinião. Tem pessoas que lidam de formas diferentes com a dor, como você falou. Mas esse lance que ele tá pregando é uma parada que ninguém concorda, cara. Ninguém Sim. celebra a morte, cara. Nós estamos celebrando o fim do Sepultura. Bicho, se fosse uma banda que os caras tá tudo capengando aí com 70 anos, que nem a gente conversou sobre o Black Sabbath, o Ozzy não tem mais condições de estar no palco e tal. Puta, legal, cara, vamos acabar então, enquanto dá, fazer um negócio digno e tal. Agora, porra, você vai celebrar o final de uma banda que tinha condições de lançar mais 5, 6 álbuns, porra. Você não vai celebrar isso, cara. Os fãs estão indo porque sabe que depois não vai poder ver mais. Mas não é legal. Tipo, ninguém quer comemorar o fim de uma banda que gosta. Ninguém tá comemorando. Tá todo mundo triste que a banda vai acabar. Pelo menos os fãs que gostam da fase atual. Quem não gosta tá comemorando.